E eles acham que são Deus sim, como eles pregam aqui, eles dizem assim: o Deus dos crentes é impedimento para você virar um Illuminati, para você virar Deus. É um Deus castrador. Só com Baphomet, esse bode horrível daqui, que eles adoram, que você pode chegar a Deus. Isso daqui, ó. Esse bode aqui, ó. Só com esse que você pode chegar a Deus, que eles falam. Isso é um livro do maçom Eliphas Levi. Esse livro já está escrito há mais de 100 anos, irmão. Você vê? Então, tudo que nós falamos, nós provamos, irmãos. O que nós queremos é que você tenha a consciência de que eles, o remidor deles, eles são salvos pelas boas obras. O faraó era o cara bom, aí fazia as boas obras lá, então ele era salvo assim. E o remidor deles, por incrível que pareça, irmão, eu comprei um livro, veio de graça, numa coleção de revistas sobre o Egito. E vários autores aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro escrevendo sobre, diz que naquela época ele tinha um deus chamado Ptah, P-T-A-H, que ele chamava do grande artesão do universo, há 3.500 anos, que está relacionado a esse Baphomet, que era o deus Osíris, ou Ísis é a mulher lua, Horus é aquele filho deles que só tem um olho, o deus Ra, ou o deus Sete. Então, todo esse Deus remidor deles é a mesma coisa até hoje, o Deus Sol. Aí você passa pela destruição do mundo. Aí vem a sociedade secreta Nimrod. Depois de Noé, vem a família de Noé, as 8 pessoas que foram salvas do dilúvio. Aí começam a crescer e na terceira, quarta geração surge Nimrod e a idolatria de Semíramis. Montam aquela torre de Babel para chegar a Deus. Você imagina quando eles iam chegar a Deus? Por maior que fosse a tecnologia. Não era por falta de tijolo, era por falta de sabedoria. Porque a Deus você chega em qualquer lugar que você se abrir, Deus se agrada de um coração quebrantado. Se Nimrod tivesse, onde ele estivesse, ali no chão, sentado, Deus, estou aqui com o meu coração quebrantado. Ele não precisava subir naquela torre tão alta. Então, é isso que poucos pregam, irmão. O que Deus se agrada, o que Ele não despreza, é um coração quebrantado. Quebranta hoje, agora, em nome de Jesus. Joga todas essas mentiras fora, irmãos, que Satanás tem colocado na tua vida, falsos profetas alimentando e esconda essa verdade de você, irmão. Eu quero dizer que tudo isso que nós estamos falando e falamos sempre é por amor a você. Eu nunca te pedi um centavo de dízimo e oferta. Eu nunca te vendi nada, irmão. Todo o nosso trabalho, isso é um trabalho de amor. É aqui, ó, está na palavra, irmão. O evangelho é de graça receber e de graça dai. Se você tem que ter alguma informação, você quer um artigo melhor, então você vai lá e compra. Mas o evangelho eu não posso vender. O evangelho é de graça. Eu posso vender camisa, carro, caneta, tudo. Mas o evangelho não, irmãos. Os caras pedem tudo, dinheiro para construir igreja, dinheiro para construir tudo, para pintar por som, não sei o quê. Aí constrói a igreja, recebe dízimo e oferta, e tudo que você vai usar, você tem que pagar. Por quê? Aquilo estão vendendo um montão de mentira. Porque não é evangelho. Porque o evangelho de Jesus é de graça. E é esse evangelho que nós estamos fazendo para você, irmão. Se você copiar CD e DVD aqui, nós não vamos morrer de fome. Nós queremos que pessoas sejam salvas, irmãos. Nós queremos que você faça a vontade de Deus. Nós somos pessoas simples e trabalhamos dentro da palavra. E não tem nos faltado nada, porque a graça de Deus nos basta. Como aquele homem maravilhoso, o apóstolo Paulo, que a sociedade secreta do rei Herodes mataram. Todos os discípulos, você vai ver, eles foram matados, crucificados, enforcados, coisa terrível, por essas sociedades secretas do rei Herodes, que chamava força misteriosa. Tudo com eles é misteriosa. E você vai ver que aquela de Apocalipse 17, aquela prostituta, a igreja paganizada, ela vai ter um emblema na testa dela. Sabe o que está escrito na testa dela? Mistério. Mistério, irmão. Isso que é essa igreja que está, essa igreja paganizada. Então a igreja de Cristo ela é transparente. Não é essa igreja paganizada, essa prostituta de Apocalipse 17, que o apóstolo João descreve muito bem. E nós vamos mostrar que no tempo de Nimrod, foi 2200 antes de Cristo, como era o rei Nimrod, como é que eles acreditavam? Era uma elite de sábios.
Mesma coisa, ele não era um homem assim do povo, não, era lá em cima, eu vou fazer um caminho aqui, vocês vão me seguir, eu vou chegar a Deus. Então, é uma coisa elite. E eles também tinham os ensinos dele e as reuniões secretas, que inclusive quando ele morreu, Semíramis casou com um filho e continuou fazendo reunião secreta lá nas selvas, no meio, como os druidas depois fizeram também os cultos deles nessas selvas. E eles passaram entre si, para as pessoas não descobrirem, eles tinham um ensino dele oral, ensinava e ia passando de um para o outro. E a salvação era no mesmo sentido, o homem inerrante e bom. Então o Nimrod, que era a salvação deles, estava fazendo um caminho para o céu. E a Torre de Babel era para chegar a Deus. Então o remidor ali, no caso deles, era Nimrod. Então eles tinham sempre salvo pelas boas obras, e o remidor prometido era, no caso ali, o Nimrod, que é um projeto do anticristo. Depois nós vamos chegar no tempo de Jesus, que nós vamos falar da sociedade secreta, a força misteriosa, que eu já adiantei, que era o rei Herodes, que chamava Força Misteriosa, que continha 9 judeus desconhecidos. Então eles trabalhavam secretamente, usaram os romanos para prender Jesus, usaram os romanos para açoitar Jesus, foram manipulando os romanos para pregar Jesus na cruz. Usaram o romano Pilatos, nós vamos te botar aí num cargo de governador, viu, Romano? Agora você vai ter que fazer. Ele ficou lá com aquela mordomia, todo feliz da vida. Agora tem um cara aí, nós não queremos... nós vamos ter um bandido e tem uma pessoa de bem. Nós queremos matar essa pessoa de bem, que é Jesus. Então, você vai ter que julgar isso aí. O que fez? Lavou as mãos, condenou Jesus e libertou Barrabás. Então, isso é tudo assim que a sociedade secreta trabalha. Vou citar um exemplo prático, mais adiante nós vamos comentar. Esses 1000 atos secretos que o Sarney botou lá na gaveta, não foi um não, irmão, não foram 2, um maçom Sarney botou lá. Aquilo ele estava beneficiando quem? As pessoas da sociedade deles. Para que essas pessoas, onde estiverem, fazerem a vontade deles. Eles não fazem concurso. Eu já disse na televisão, uma pessoa que o pai dele era grão-mestre e grau 33 e mataram o pai dele, ele me confessou que 98% da Polícia Federal, que esse ano aumentou 51%, são de maçons. E eles nunca descobrem quem matou PC Farias, quem matou essa sociedade de investigação, quem matou Kennedy, o negócio. Então, o Martin Luther King, Abraham Lincoln, que não quis negociar com os banqueiros. Então, esse sistema todo, irmãos, é um sistema do anticristo. É um sistema preparado para fazer a obra de Satanás. Então, aí que vem a prosperidade deles. Tem um montão de pastores que eu conheço aí, que estão trabalhando na Polícia Federal, não sei aonde, cheio da grana. Então, aí, vê-se, no tempo de Jesus, os fariseus, saduceus, eles eram pessoas ligadas a essa sociedade secreta. Era considerada a elite de sábios, eles tinham um ensino secreto e oral, e eles tinham, esperam até hoje, o Messias dele é outro Jesus. Aí você chega no tempo de priorado de Sião, 1118, vamos pular aí um milênio mais ou menos, continua a mesma coisa. Era o monge Bernardo, né, e mais os outros fundaram isso. Era uma elite de sábios, os ensinamentos dele era público secreto, o ensino era oral e secreto, e em nome de Deus e de Nossa Senhora era a salvação pelas obras, que os priorado de Sião foi uma entidade, tanto o priorado de Sião como os Cavaleiros Templários foram sociedades feitas pela Igreja Católica e pelo povo francês. E o Deus deles, lá, da Sociedade Secreta Priorado de Sião, Cavaleiros Templários, já era Bafomete, esse bode de Mendes que estava lá no Egito, que chamavam de Ptah, o grande artesão do universo, que hoje eles chamam de grande arquiteto do universo, o Gadu do mesmo jeito. E essa sociedade secreta nos tempos atuais é a mesma coisa. Eles se consideram, são orgulhosos e arrogantes, são elite de sábios, eles têm a parte pública e a parte secreta, tem o ensino que o Doc Marques pegou, esse Illuminati, tudo que eles falavam em oculto, ele foi lá e anotou em casa, escreveu um livro, é um grande homem de Deus, tem vários livros dele, o Doc Marques, lá do Cutting Edge, é divulgado pelo grande site aqui no Brasil, Espada, que me ajudou com muitas informações, Espada ETI, acessem, do irmão Jeremias, é uma maravilha.
E então esse Doc Marx, ele revelou os segredos dos Illuminati, que ele participava da reunião secreta, depois anotava. A salvação que eles pregam hoje, vários livros da maçonaria, você tem que entregar tudo que você é salvo pelas boas obras. As boas obras é que salvam. E o Deus deles é o Gadu, o grande arquiteto do universo, que eles continuam representando pela pirâmide, não é? Que é desde o Egito, você vê o símbolo do Egito. Então é a mesma coisa. Eles têm uma mesma ideia, irmãos. É isso que eu estou provando. Depois você vai ver nos nossos gráficos aqui no painel, esse quadro, que é um estudo meu, eu fiz esse estudo vários anos, e vocês vão ver, eles têm uma mesma ideia.